Boa noite, a graça e a paz para todos que já estão conectados aqui no Facebook do pastor Francivaldo Leal. Estaremos com vocês mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Agradecemos a Deus pela companhia de cada um e rogando ao Senhor que essa palavra mais uma vez seja edificante e abençoadora para a sua vida, para a sua família. Eu creio que Deus mais uma vez vai falar de uma maneira profunda e poderosa a cada coração. Nós iremos fazer uma oração, nós iremos apresentar as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Que você curva sua cabeça na sua casa. Vamos invocar o nome do nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Soberano Deus, nosso querido Pai Celestial, Deus de infinita graça e misericórdia, Deus de bondade, de amor, Deus de paz, de alegria, de esperança, de harmonia, de união, Deus de vitória, Deus de glória. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz através da exposição da Tua palavra. E rogamos ao Senhor que nos fortaleça, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria para resistirmos, Senhor Deus, às tentações de Satanás, às tentações do pecado, do mundo. Que nós possamos, Senhor Deus, na nossa batalha contra o mundo, Satanás e a nossa carne, sairmos vitoriosos no poder que há no nome de Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia guardar a Tua palavra, a estar nos alimentando através da mesma, para que, fortalecidos, Senhor Deus, tenhamos o poder que vem dos altos céus, para resistirmos às tentações e para vivermos em constante obediência ao Senhor, glorificando o Teu santo nome. Abençoa todos que ouvirão essa palavra mais uma vez, nessa noite. Fala a cada coração. E os que ouvirão posteriormente a Tua mensagem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, usa o Teu servo com poder, autoridade, unção, graça e sabedoria, para que sejamos ricamente abençoados com essa palavra mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos, meus queridos que já estão conectados juntamente comigo, todos os amados da Igreja Batista Manancial, Elas Bom Veloso, a Graça e a Paz, os demais dos outros ministérios, as outras igrejas batistas, as demais cidades e amigos, sejam todos bem-vindos. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, se não, ouça Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre quando tentado, aprenda a resistir ao diabo. Ele diz aqui, Mateus 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra. Jesus Cristo, como vocês bem sabem, Ele veio a essa terra para dar sua vida por nós, os pecadores. E para que o projeto de Deus, o plano de Deus redentor, de nos resgatar da condenação eterna, para que o plano da salvação se concretizasse, Ele precisava cumprir toda a justiça de Deus. O Senhor Jesus precisava ser 100% obediente. Jesus Cristo, Ele não podia sequer ter uma falha. Ele não podia tropeçar nem nos seus pensamentos, nem no que iria falar. Ele não podia pecar, em hipótese alguma. Então, a Bíblia diz que Ele chegou, nasceu da virgem chamada Maria. E a Bíblia fala que com 12 anos Ele já estava no templo, perguntando, questionando as coisas concernentes ao reino dos céus e respondendo às perguntas ali dos doutores da lei. Mas chegou o período, quando ele tinha 30 anos, que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia fala que depois que ele foi batizado, no versículo 16 de Mateus 3, quando ele saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus Cristo, Ele foi batizado em obediência ao Pai Celestial, para cumprir toda a justiça. E Ele ouve do próprio Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo após o seu batismo, em Mateus 4, a Bíblia diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe o detalhe: ele foi levado pelo Espírito Santo. Nas nossas Bíblias está com E maiúsculo. Esse Espírito aí se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Mas como assim? O Espírito Santo levar você para um lugar para ser tentado pelo diabo? Isso é o que a Bíblia está dizendo. Porque muitas vezes na Bíblia, meus queridos e amados irmãos e amigos, a palavra tentação, no original grego, se refere também à provação. Só que nós precisamos diferenciar provação de tentação. Porque muitas vezes nós somos provados na nossa vida e achamos que estamos sendo tentados. E às vezes nós estamos sendo tentados e achamos que estamos sendo provados. Mas provação é diferente de tentação. Porque Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Não era Deus que iria tentar Jesus, era o diabo que iria tentá-lo. O que Deus faz é nos provar. Porque provação na Bíblia é um teste. É uma circunstância externa que você enfrenta, que muitas vezes poderá levar você a pensar: será que Deus está comigo mesmo? Você passa por alguns momentos difíceis permitidos por Deus, como algum desemprego, alguma enfermidade, sofre algum acidente, alguma perca enorme. Você passa por alguma circunstância difícil que às vezes foge do seu controle.
como um teste de Deus, como uma prova. Como ele fez com Abraão, Deus provou Abraão para ver se ele o amava mais do que o seu próprio filho, pedindo para Abraão sacrificar Isaac. Mas tentação é um chamado interno, através da cobiça para o pecado. É algo que procede da carne, quando somos atraídos pelo mundo, ou mesmo influenciados por Satanás. É tanto que Tiago, no capítulo 1 da sua carta, no versículo 12 ao 15, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E sobre as provações, ele fala que nós temos, por motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações. Em Tiago 1,2 ele fala isso. Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então Deus às vezes nos prova para transformar o nosso caráter, para nos aprovar, para nos aproximar mais dele, para nós aprendermos a depender cada vez mais do nosso Senhor. A provação não visa destruição. O propósito de Deus nos provar não é nos destruir, é nos aperfeiçoar, é mudar a nossa vida, é nos santificar. Então a ideia de provação na Bíblia é essa, é fazer-nos depender mais do Senhor. Por isso que o povo de Deus foi provado lá no deserto, quando Deus permitiu que por um pouco de tempo eles ficassem sem alimentos, para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é um teste, é uma prova, uma circunstância difícil que você tem que enfrentar na sua vida, permitida por Deus, mas não para te destruir, mas para te aprovar, para te aperfeiçoar, para te tornar mais próximo do Senhor, mais dependente dele. Agora, Tiago 1,13 diz que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então observe que cada um, Tiago ensina, é tentado pela sua própria cobiça. O 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçarás. Então é algo de dentro, parte da carne, da natureza pecaminosa. E é um chamado interno para fazermos algo que vá ir contra a vontade de Deus, que vai se tornar em desobediência. Algo que nós sabemos que não agrada a Deus, mas que é prazeroso no momento apenas como um ato pecaminoso, que depois vai trazer tristeza, vai trazer remorso, vai trazer sensação de culpa, vai produzir vergonha, vai produzir dor. E inclusive, de acordo com Tiago, vai produzir morte. Porque a cobiça, ela dá luz ao pecado. Ela é a mãe do pecado, a cobiça. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então o pecado é o pai da morte. E a cobiça é a avó da morte. Então tudo começa com a nossa cobiça. E depois o pecado é produzido e, consequentemente, a morte. Mas não é Deus quem nos tenta, como o Tiago está dizendo. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E aqui nesse texto de Mateus capítulo 4, nós temos as 3 principais áreas onde todos os pecados acontecem na nossa vida. E Jesus Cristo ele teve que enfrentar as 3 principais tentações. Que a partir dessas 3 principais tentações, todos os outros pecados surgem, acontecem. De acordo com João,
ele fala: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então tudo começa com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. As mesmas tentações que Eva sofreu por Satanás lá no Jardim do Éden. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 3, que a serpente foi possuída por Satanás e ela ofereceu para Eva comer dos frutos, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus havia proibido que eles comessem, Adão e Eva. Mas a Bíblia diz, no versículo 6 de Gênesis 3, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, cobiça da carne, agradável aos olhos, cobiça dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Depois, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então Jesus Cristo, ele foi tentado também nessas três áreas, e de acordo com Marcos, ele foi certamente tentado em muitas outras áreas, porque ele estava cercado até por feras lá no deserto. Então, observe que Cristo, ele é levado após o batismo para ser tentado pelo diabo, mas ele foi levado pelo Espírito Santo. Então haverá um período aqui de provação, como o povo de Deus foi provado no deserto, mas também haverá aqui um período de tentação. Só que, diferentemente do povo de Israel, de tantos outros que não resistiram às tentações, Jesus Cristo, como o nosso substituto, como o homem perfeito, como o segundo Adão, o nosso representante, ele saiu intacto. Ele resistiu todas as três principais tentações. Porque se ele não tivesse resistido às tentações, aqui no deserto, durante esses 40 dias e 40 noites, nós estaríamos perdidos. Apenas uma desobediência do Filho de Deus seria suficiente para todos os seres humanos serem condenados a uma eternidade no inferno longe de Deus. Mas louvado seja Deus por Cristo, porque Ele nunca cedeu sequer a uma tentação. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, Ele foi 100% obediente. Nunca pecou e nem na sua boca se achou engano. E a sua primeira tentação, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E no versículo 3, o tentador, Satanás, o diabo, nosso adversário, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Interessante que o Satanás, ele sempre tenta colocar em dúvida a palavra de Deus. É assim que ele nos tenta. Foi assim que ele tentou Eva. E Eva cedeu à sua tentação. Porque Deus falou que no dia que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles iriam morrer. E sabe o que Satanás sugere para Eva? Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Ou seja, o diabo, ele chega e muitas vezes ele usa a própria palavra, mas de maneira distorcida, e procura colocar em dúvida a nossa mente. Muitas vezes, para que nós duvidemos da própria palavra do Senhor. E ele chega para Cristo e diz: se és filho de Deus. Ora, nós acabamos de ver no batismo de Cristo os céus se rasgando e a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Satanás chega e pergunta se tu és o filho de Deus. Quer
querendo colocar dúvida na cabeça dele. Ele sabia, ele tinha convicção que ele já era o Filho de Deus. E muitas vezes o diabo vai também te tentar, como ele tentou Jesus Cristo. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu pergunto, será que Jesus não tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Claro que tinha. O diabo ele vai te pegar naquele ponto vulnerável, naquele ponto fraco. Ele chega na hora que Jesus está com mais fome. E Jesus Cristo, ele poderia, como Filho de Deus, como o Criador dos céus e da terra, ele criou todas as coisas do nada. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães e saciar sua fome. Mas se ele fizesse isso, ele estaria desobedecendo ao Papai Celestial. Ele estaria obedecendo a Satanás. E estaria decretando a nossa condenação com a sua desobediência. Mas ao invés de ceder à artimanha de Satanás, à cilada de Satanás, ele disse no versículo 4, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, meus queridos e amados, ele cita Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, que fala que o povo de Deus foi provado no deserto e por um pouco de tempo Deus permitiu que lhes faltasse comida. Mas para que eles aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você que há algo mais importante do que o pão dessa terra, é o pão do céu. O pão dessa terra é perecível. As coisas materiais, elas são passageiras. Muitas vezes nós somos tentados à nossa carne, atraídos e engodados pela nossa cobiça, concupiscência, para desejarmos as coisas pecaminosas dessa terra, mas o gozo, a alegria do pecado, ele sempre será passageiro, ele sempre será algo destrutivo, e nós temos que tomar cuidado para que nós não cedamos às seduções de Satanás, às suas ciladas, porque ele vai tentar te pegar, tentar te derrubar no seu ponto mais fraco, como ele fez com Eva, como ele fez com Davi, como ele fez com Sansão, derrubando ele através de Dalila, Davi derrubando ele através de Batseba, Eva através, de colocar dúvida na palavra de Deus e ela ser atraída pelo fruto, vendo que era agradável, boa para se comer, agradável aos olhos, para dar entendimento. E muitas vezes você e eu, nós somos tentados na nossa carne. Porque um dos nossos maiores inimigos não é nem mesmo Satanás e o mundo, é a nossa própria carne, é a nossa própria natureza pecaminosa. E nós temos que tomar cuidado para nós não trocarmos uma alegria eterna por uma alegria passageira. Como aconteceu com Esaú, que por causa de um prato de lentilhas, por causa de um ensopado, ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, quando ele chegou cansado da caça. E o direito de primogenitura na época era um direito espiritual, muito importante, que lhe dava vários privilégios, como herança dobrada, como a autoridade do pai na sua ausência. Mas ele desprezou aquilo que era espiritual por algo puramente passageiro, por um prazer transitório, por um prato de sopa. E muitas vezes nós também temos trocado as coisas de Deus, as coisas espirituais, por um prato de sopa, por um prazer transitório, por um pecadinho, por menor que ele seja. E estamos entristecendo o coração de Deus. Estamos caindo na lábia de Satanás. Mas saiba que esses pratos satânicos, eles sempre são recheados por fora, mas por dentro eles estão podres. Porque é isso que o Satanás faz. Ele apenas nos apresenta o colorido desse mundo. Mas no final haverá só trevas, desilusão, negridão, horror. E
pavor que o pecado e ele nos provocará depois. Então, como é que nós vamos resistir ao Satanás? É com a palavra de Deus. É com a autoridade da palavra de Deus. É nos alimentando com a palavra de Deus. É resistindo-lhe firmes na fé, como diz Pedro. Como diz Tiago, é obedecendo a Deus. Em Tiago 4,7 ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nós precisamos obedecer a Deus e entender de que o prazer que Deus nos proporcionará é muito superior, é muito maior do que o prazer do pecado, do que as ilusões de Satanás, do que as fantasias de Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então entenda. Entenda que nós precisamos trabalhar, como Cristo diz, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós precisamos priorizar não o pão da terra, mas o pão do céu. Não o reino da terra, mas o reino celestial. Não as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Não o que é passageiro, mas o que é eterno. Olhar para cima, olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para o sangue derramado. Entender de que um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. E só aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então não se iluda com as propostas satânicas, com as mentiras de Satanás, porque tudo isso é ilusão, é fantasia. E ele, como é persistente, no versículo 5 de Mateus 4, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém. Colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja que o diabo, ele é conhecedor da Bíblia. Se duvidar, ele conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos. Só que o intuito dele é distorcer a palavra de Deus. É usar a palavra do Senhor para a prática do mal, para enganar as pessoas, para levar as pessoas para a condenação eterna, para distanciar as pessoas de Deus, para levar as pessoas à mentira, à incredulidade, à prisão do pecado, aprisionar nas suas correntes malignas. E ele cita aqui o Salmo 91, mas de maneira incompleta e de maneira equivocada e distorcida. Porque o Salmo 91 ali não é para os que tentam a Deus, não é para nós colocarmos a Deus na prova, mas é para nós confiarmos em Deus. A palavra ali, a promessa é para os que confiam no Senhor, não é para os que tentam o Senhor. E ele sugere que Cristo pule do lugar mais alto do templo. Que Jesus pule. Mas qual é a resposta de Jesus? Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Cristo vai vencer mais uma tentação citando as Escrituras, citando a palavra de Deus. Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos que têm tentado a Deus? Quantos que têm seguido sugestões satânicas colocando Deus à prova? Por exemplo, nesse período de pandemia, quem é que tem coragem de saber que em determinado local estão vários infectados com coronavírus e ir lá com a ideia equivocada de que eu sou um super crente, que eu sou um cristão imune a coronavírus. Coronavírus não me pega. Eu não preciso lavar as mãos. Eu não preciso usar álcool com gel. Eu não preciso usar máscara. Eu estou imune.
Quem que tem coragem? Só quem quer tentar a Deus. Só quem quer tentar a Deus. Só quem quer agir com imprudência. É como se você pega o seu carro aí e sai em alta velocidade. O Código de Trânsito brasileiro diz que o limite de velocidade é 110 km, 160, e começa a fazer ultrapassagens na BR, dizendo: eu não vou morrer. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Deus vai me proteger. Isso é tentar a Deus. Isso é colocar Deus à prova. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo, ele poderia pular daquele pináculo e verdadeiramente os anjos o sustentarem, para que ele não tropeçasse em alguma pedra. Mas ele estaria também mais uma vez obedecendo a Satanás. E imagine só ele pulando e as pessoas, os anjos o segurando. O que é que as pessoas, aquela multidão iria pensar? Nossa! Haveria toda uma admiração. Aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Só que Jesus Cristo estaria atraindo a população, os seguidores, através de uma obediência a Satanás. Isso é soberba da vida. É aquilo que João fala na sua primeira carta. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida que não procede do Pai, mas do mundo. E a soberba da vida, a vaidade, o desejo pela fama, para se tornarem o centro do universo, tem derrubado muitas pessoas. Nós temos que tomar cuidado com a soberba da vida, com a vaidade da vida, porque nós não somos o centro do universo. Nós não somos seres intocáveis. Nós temos que tomar cuidado para que nós não vendamos a nossa alma para o diabo, para nós nos tornarmos famosos, como muitas pessoas fazem. Há pessoas que dão tudo, vendem até a sua alma para Satanás, para se tornarem pessoas de sucesso, pessoas de status social, pessoas famosas. Isso é soberba da vida. Como um dia eu fui visitar uma jovem que estava quase entrando em depressão. E eu perguntei o que estava acontecendo. E ela me falou que ela estava tão triste, porque houve uma votação na escola e ela não foi escolhida como o destaque. Ela não foi escolhida como a mais bonita, como a mais bela. Quer dizer que você está tão triste, está tão frustrada, está tão decepcionada porque você não foi destaque da escola? Isso é soberba da vida. A pessoa que quer estar no topo, que quer ser melhor do que os outros, que quer ser mais bonito, mais belo que os outros. Ah, eu estou tão decepcionado com a vida. Eu estou tão frustrado com a vida, porque eu faço uma postagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e ninguém comenta nada. Poucos likes, poucas curtidas, ninguém manda um coraçãozinho, ninguém manda um joinha. Isso é soberba da vida. A pessoa, ela quer chamar a atenção para si, ela quer buscar a glória para si. Entenda que a Bíblia fala que só a um pertence a honra, a glória e a adoração. É ao Senhor dos exércitos, ao Criador dos céus e da terra. É aquele que tem um nome que está acima de todo outro nome. Somente Cristo merece toda a nossa adoração e toda a nossa glória. Ele que deve ser exaltado e entronizado no nosso coração. Que nós morramos para que Ele viva, que nós diminuamos para que Ele cresça, que Ele seja engrandecido, que Ele brilhe nas nossas vidas. Não permita que a soberba da vida,
O desejo de se aparecer, de chamar a atenção, que a vaidade pessoal lhe domine. E Satanás pode estar por trás de tudo isso. Como ele queria que Jesus pulasse do pináculo mais alto do templo para se tornar famoso a troco de obediência a Satanás. Não faça isso. Porque isso não glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? E a sua última tentação, das 3 principais aqui em Mateus 4. Diz a Bíblia no versículo 8, que levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que o Satanás, ele é tão maligno, tão perverso, tão arrogante, que como não bastasse querer tomar o trono de Deus nos céus, ele queria receber a adoração de Cristo aqui na terra, do Filho de Deus. E ele vai fazer de tudo para receber a nossa adoração, para querer que nós nos curvemos a ele, que nós lhe prestemos culto, através da nossa desobediência. E ele vai te oferecer os reinos desse mundo. Ele vai, se possível, oferecer as glórias desse mundo, mesmo não tendo nada. Porque a Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. É ao Senhor que pertence todas as coisas. Satanás não tem nada. Ele vai te prometer o que não é dele, porque ele é mentiroso. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tome cuidado, porque o diabo, ele é mentiroso. E ele vai tentar te enganar de todas as formas, te prometendo, tudo, sem ter nada, sem ser nada dele. E aí ele diz, mostrando ali num relance, para Jesus, todos os reinos do mundo e a glória deles. Se ele está mostrando, Jesus estava vendo. Agora Jesus está sendo tentado na cobiça dos olhos. Na cobiça dos olhos. Mas como é que Jesus vence a tentação da cobiça dos olhos? No versículo 10, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluia! Mais uma vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vence Satanás, vence a tentação com está escrito, com a palavra de Deus, com a sujeição à palavra de Deus, se sujeitando ao Pai, obedecendo à palavra de Deus. É assim que nós iremos resistir às tentações, nos sujeitando à Bíblia, nos sujeitando à palavra. Nós precisamos entender que só um que é digno de toda honra e toda glória. Esse é o Senhor nosso Deus. Só Ele adorarás, só Ele darás culto. Toda adoração a objeto de barro, de madeira, de pau, de ferro, toda adoração a ídolos, toda adoração a humanos, a criaturas, mesmo que seja um anjo, isso é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Toda adoração que é direcionada para o homem, toda adoração que é direcionada para anjos, toda adoração que é direcionada para o que é material, para o que é visível, que não for divino, que não for Deus, isso é uma adoração direcionada, em última instância, para Satanás. Por trás das idolatrias, das adorações aos ídolos, está o demônio recebendo a glória para si. E nós temos que tomar cuidado, para nós não prestarmos culto a Ele, para nós não adorarmos, porque somente um é digno de toda adoração, é o Pai Celestial. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus sim, que é perfeito, que é eterno, que é santo, que é justo, que é bom, o Deus Altíssimo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus transcendente, que é maior do que o universo, que governa tudo e todos, aquele Deus que está sentado no alto e sublime trono, esse sim é digno de toda honra, toda glória e adoração do fundo do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está escrito, Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele darás culto. Mas o diabo vai querer que você se prostre e o adore, e ele vai te oferecer tantas coisas. Mas não se venda para Satanás. Não venda a sua consciência para Satanás. Entenda de que somente Deus é digno de adoração. Não negue a sua fé. Não ceda às sugestões malignas. Por um apetite passageiro. Por uma alegria transitória. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que cederam às tentações. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 12, que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós estamos pensando que estamos em pé, às vezes você está só pensando, talvez você já esteja caído. E o diabo ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar te escravizar nos vícios, no pecado desta vida. Ele vai te tentar derrubar com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida. Lembra de Davi? Quando deveria estar na guerra com os seus soldados. A Bíblia diz que Davi preferiu ficar no seu palácio. E foi, naquele momento de ociosidade, dar um passeio ali no seu palácio, e olhou e viu Batseba nua tomando banho, a mulher de Urias, o heteu. Como foi que o pecado dele começou? Olhando para Batseba, a cobiça dos olhos. Ele a cobiçou. Claro que está incluso ali cobiça da carne, cobiça dos olhos. E aí ele manda chamar Batseba, deita com ela, engravida ela. E vocês sabem depois as consequências. Teve que planejar o assassinato do marido dela para tentar encobrir o seu pecado. Mas por conta disso, a espada não se apartou do seu lar. Ele sofreu terrivelmente as consequências do seu adultério e do seu assassinato. Vocês sabem que Sansão também, ele caiu na lábia de Dalila. Começou com a desobediência aos pais. Porque, às vezes, a queda do ser humano começa com a rebeldia aos pais. E ele desobedeceu aos pais. Os pais dele não queriam que ele se envolvesse com mulher estranha, com mulher dos filisteus. E ele começou a se envolver com mulheres estrangeiras. Depois começou a se envolver com uma prostituta, até chegar em Dalila. Ia lá para Dalila, ele abriu todo o seu coração, até o ponto de descobrir o seu segredo, de cortar o cabelo. E o Espírito Santo já não havia habitado mais na vida dele. E ele perdeu todo o poder, até o ponto de seus olhos serem vazados, serem furados e ficar cego, totalmente cego. Consequência do seu pecado, dos seus atos. Caiu na tentação. E muitas vezes nós cairemos no pecado, não é de uma hora para outra. É quando nós começamos a alimentar o pecado. É através de uma cobiça, de um olhar, de um piscar de olhos. Nós começamos a deixar de vigiar, de orar, de nos alimentar da palavra de Deus. Nós deixamos de congregar, nós deixamos de estar nos envolvendo com Deus, de ouvindo a palavra do Senhor, de fazer amizades com homens sábios, com homens crentes, com pessoas de Deus, e começamos a nos envolver com as más companhias, com pessoas que não têm nada a ver com Deus, cheias do mundo nas suas vidas, e a partir daí nós começamos a nos deixar levar por essas falsas amizades, e por estarmos agora nos alimentando de outras coisas que não é a palavra de Deus, nós começamos a nos enfraquecer e a ficarmos tão fracos que o diabo se aproveita da oportunidade e começa a armar suas ciladas. Para um homem que está com um casamento desequilibrado, ele vai vir com uma mulher bem atraente. Para uma mulher que está, passando uma decepção no seu casamento, ele vai se aparentar como um homem bem bonito. Porque o Satanás ele não vai nos tentar com a cara de monstro, com os chifres na cabeça, com um rabo, com os pés de bode e com um tridente fedendo a enxofre. Não é assim que ele vai nos tentar. Ele vai vir através de uma mulher bonita, de um homem bem atraente, para
um dos cônjuges que está vulnerável no seu casamento. Ele vai vir com um dinheiro ilícito, com um dinheiro fácil. Talvez você, nesse período, né, de pandemia, que está passando por alguma crise financeira, você está sendo tentado a ganhar algum dinheiro de maneira desonesta, proposta de Satanás. Tome cuidado. As eleições estão chegando aí e vários candidatos vão chegar querendo comprar o teu voto. Tome cuidado para você não cair nas propostas de Satanás, para te pegar num momento de fraqueza. Não aceite as sugestões satânicas. Não venda o seu voto. Não venda a sua consciência. Faça que nem Daniel, que preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar ao seu Deus. Faça que nem os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, do que se curvar perante Satanás, do que se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. Adore somente ao Senhor teu Deus, e só Ele preste culto, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom, Deus não vai te abandonar, Deus vai cuidar de você, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, aleluia. Resista a Satanás, persevere em obediência, vive em santidade, vive em pureza, faça a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, em 1 Coríntios 15:58, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Lá em Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para esquecer das vossas boas obras, do que vocês fizeram. Deus não é injusto, Ele vai recompensar a todos nós. A Bíblia diz que haverá um galardão para os fiéis, para os que permanecerem fiéis até o fim. Haverá uma alegria que as palavras não podem explicar, uma recompensa eterna, há um prazer eterno, a vida eterna que nos aguarda, a presença gloriosa de Deus por todo sempre, que já nos bastaria. Entenda, você precisa manter os seus valores, a sua fidelidade, a sua postura como um verdadeiro cidadão, uma verdadeira cristã. Não abandone a Deus, não troque Deus por migalhas, por um prato de lentilhas, não ceda às artimanhas de Satanás, porque tudo que Ele nos oferecerá é ilusão, é fantasia, é alegria momentânea. A alegria do pecado é uma alegria passageira, que depois trará profundas tristezas, decepção, culpa, vergonha, dor, estrago na vida. E o pecado poderá te levar à morte e ao inferno por toda a eternidade. Resista firme na fé a Satanás. Se sujeite a Deus e fale com autoridade: para trás, Satanás. Eu não aceito os teus pratos, que parecem ser deliciosos, mas por dentro estão podres. Retire, Satanás. Você não merece adoração. Você merece ao inferno, o lago de fogo. Para lá você já vai, e eu jamais irei com você, porque o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me purificou. Eu estou selado com o seu Espírito Santo. Eu pertenço a Deus. A minha vida é do Senhor Jesus, e das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus você jamais poderá me arrancar, Satanás. Eu estou seguro nas mãos do meu Senhor, e você também está, meu querido e amado irmão. Amém? Glória a Deus. No versículo 11, para finalizar, de Mateus capítulo 4. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus tem anjos para nos servir. E o diabo não resistirá à nossa obediência, ele vai fugir. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Agora, uma coisa eu te digo: o Satanás, ele é perseverante. Ele vai fugir, mas depois ele retornará. Veja o que é que diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4,13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte. Jesus foi tentado em tudo,
mas sem pecado, a Bíblia fala. Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Prestemos atenção nisso. O diabo, ele fugirá, ele vai se apartar, ele vai deixar de nos tentar, mas até momento oportuno. Na hora que ele tiver uma nova oportunidade, ele virá novamente. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É por isso que na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, tenham juízo, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, todos os nossos irmãos estão sendo tentados, estão sofrendo em todo o mundo. Todos os servos de Deus estão enfrentando as mesmas tentações, estão sendo provados por Deus, estão sendo tentados por Satanás. Todos nós estamos na mesma batalha. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra humanos, é contra o príncipe das trevas. É contra os seus aliados, é contra os seus demônios. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos vencê-lo. Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Calçar os pés com a sandália da pregação do Evangelho, couraça da justiça, cinturão da verdade. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus e sempre estar em oração, em vigilância. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando tentados, aprendam a resistir ao diabo. Jesus Cristo saiu vitorioso em todas as suas tentações. E hoje nós temos a sua presença gloriosa na nossa vida, que nos ajudará também a resistir a Satanás. Quando nós formos tentados, a Bíblia diz que não vos sobreveio tentação, 1 Coríntios 10:13, que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus vai nos dar o escape. Deus vai nos dar a força e a capacidade necessária para nós resistirmos a Satanás. E aí ficará a escolha com eu e com você. Nós decidimos se queremos obedecer a Deus ou se queremos obedecer a Satanás. Mas como somos filhos de Deus, a nossa escolha vai ser fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos glorificar a Deus. Vamos resistir-lhes firmes na fé. Vamos perseverar em obediência. Talvez você diga: pastor, mas eu já caí. Se arrependa. Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Se arrependa, confesse seus pecados a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhes perdoar os pecados e lhes purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, meu querido e amado irmão e irmã. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do meu irmão, pastor Roberto, irmã Ana Paula, minha cunhada. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus, Tiago, irmão Tiago. Deus abençoe irmão Francisco, minha amada esposa Sheiliane Belo. Deus abençoe irmã Eunice. Deus abençoe minha sogra, irmã Socorro. Deus abençoe em nome de Jesus Rosana Silva Lopes, irmã Germana. Deus abençoe irmã Jaísa Brito. Deus abençoe irmão Francisco Alves, irmão França. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmão Nonato, irmã Alzira, graça e paz. Irmã Ana Cleide. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Todos vocês, são várias pessoas que estão
acompanhando Carlos Bento, Deus abençoe, irmã Amparo, seu Abel, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Irmã Amparo Machado, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Todos vocês, Pastor Francisco Júnior, toda a PIB de Pedro II, em nome de Jesus, cada irmão Juscelino Santos aí de Teresina, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Francisco Coelho, Joelma Carvalho, graça e paz, Deus abençoe o Rosendo Filho, a irmã Janária, Deus abençoe todos vocês que curtiram, todos vocês que comentaram, todos vocês que ficaram conosco até agora. Eu peço que você compartilhe essa mensagem se ela te edificou, para os seus amigos, né, para os seus entes queridos, né, seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês. Irmã Cristiane, né, um abraço, pastor Cristiane aqui. Deus abençoe, irmã Cristiane. É um prazer ter você na nossa live, ouvindo a palavra de Deus. Esteja conosco, né, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Nós sempre estamos, desde que começou essa pandemia, trazendo uma palavra. Meu Facebook está recheado, né, de lives, né, de palavra de Deus. E graças a Deus, porque muitas pessoas estão acompanhando as nossas lives, não para nos glorificar, mas para glorificar a Deus. Porque o intuito nosso não é adorar Satanás, não é fazer a vontade de Satanás, é fazer a vontade de Deus, é sermos edificados pela palavra do Senhor, é sermos fortalecidos para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, graça e paz, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Mas vamos antes orar, né? Vamos orar ao Senhor. Hoje o missionário Clodoaldo da Igreja Batista Manancial pediu oração no grupo dos pastores da Igreja Batista Manancial, dizendo que acho que a sobrinha dele, em Luzilândia, está com coronavírus, né? Ele pede oração. Então vamos orar, né? Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui, né, na descrição aqui, nos comentários. Faça seu pedido de oração, que nós iremos estar orando por você, né, pedindo a Deus. Um alô para os pastores de Inhuma, né, a aliança dos pastores aí, amigos do pastor Roberto, meu irmão, Deus abençoe. Nesse período de pandemia do coronavírus, só Deus é quem pode, de fato, reverter, né, essa situação e fazer com que as coisas voltem à sua normalidade, né, o país volte à sua normalidade, à sua naturalidade. Mas e certamente Deus, ele tem um plano maravilhoso através desse período, né, de pandemia que nós estamos enfrentando. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus vamos orar. Soberano Deus, glória seja dada ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, dos nossos familiares. Que o Espírito Santo renove a nossa fé, nos fortaleça. Nos ajuda, Senhor Deus, a dizer não para o pecado, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus de toda bondade. Aleluia, glória a Deus. Fortaleça a fé de cada um, Senhor Deus, que ouve essa palavra. Renova as suas forças, a sua fé. E faz com que, meu Deus, todos continuem crendo, perseverem. Não desistam do Senhor por nada nessa vida. Porque tudo isso é passageiro. Isso tudo vai passar. Mas um dia nós iremos partir para morar com o Senhor por toda a eternidade. Nós iremos, meu Deus, desfrutar de uma alegria eterna na presença gloriosa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra, por ter aberto os nossos olhos, por ter nos salvado, por ter nos selado com o Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que ouviu essa palavra maravilhosa. Continue fortalecendo-os e usando-os para compartilhar essas palavras, essas lives, para que outras e mais outras vidas sejam alcançadas poderosamente pelo Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, e assim te agradecemos no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que esteve conosco.
Durma na santa paz do Senhor. E lembre-se do Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E Salmo 3,5. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? Glória a Deus. E com esse fundo musical a gente conclui a nossa participação nessa noite em nome de Jesus. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, é isso que diz a música, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no meu Senhor e no meu Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Um abraço do fundo do coração, pastor Francimar Leão.